Em cima do fato, com Edilene Lopes. Após sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, Edilene, o governo federal deve fazer um pronunciamento em rede nacional em defesa da soberania. Bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa foi uma informação adiantada por nós, em primeira mão por aqui, e é isso mesmo. O planejamento do governo federal, embora ainda não tenha sido confirmado, é que o presidente Lula faça um pronunciamento em rede nacional em defesa da democracia e das instituições e da separação, autonomia e soberania dos poderes, como, por exemplo, o Poder Judiciário. Isso é uma resposta às sanções sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes, ao qual foi aplicada a Lei Magnitsky pelo governo de Donald Trump, sob a alegação de que ele estaria ferindo direitos humanos, abusando, excedendo no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há também decisões que foram tomadas por ele em relação a Big Techs, a empresas de tecnologia que são dos Estados Unidos, e isso também é considerado pelo país americano um ferimento à lei da liberdade de expressão. Então, essas punições foram aplicadas a Alexandre de Moraes e o governo federal vai reagir como nação e deve fazer esse pronunciamento defendendo a soberania em rede nacional, em rádio e em TV. O martelo ainda não está batido, mas essa é uma questão que está sendo discutida e que foi colocada pela bancada federal petista. O pedido foi apresentado pelo deputado federal Rogério Correia, recebeu o aval da bancada, que apresentou ao Palácio do Planalto, que ainda analisa como isso deve ocorrer nos próximos dias, Aline e Eustáquio, e se de fato vai ocorrer, mas é uma discussão que está posta pelo Palácio do Planalto, na verdade pelos deputados, para o Palácio do Planalto. Edilene, e o encontro do PT, que terá a presença do presidente Lula, deve tirar calendário de manifestações a favor do Supremo? Deve sim, Eustáquio. Neste final de semana será realizado um encontro nacional do Partido dos Trabalhadores, será aqui na capital federal, começa hoje, vai até domingo, o presidente Lula participa no domingo e esse evento deve tirar um calendário de manifestações também em defesa da soberania e em defesa do Supremo Tribunal Federal, em solidariedade a esses ministros que ontem jantaram com o presidente Lula. Lula convocou os ministros da Suprema Corte, na verdade ele fez um convite e esses ministros foram discutir democracia e soberania nacional com o presidente da República. Só faltaram a esse encontro os ministros do STF, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que são os ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo a apuração nossa, são os únicos que devem escapar, caso haja uma escalada nas decisões, das punições da Lei Magnitsky. Apenas esses dois e o ministro Luiz Fux, que é um ministro que tem tido um voto divergente nas votações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses três devem ficar fora das punições, mas se outras punições forem aplicadas, decisões tomadas contra o ex-presidente que sejam consideradas excessivas, não apenas quase todos os ministros devem estar na mira ou estão na mira de Donald Trump, como também os juízes auxiliares, que são aqueles que redigem, fazem a argumentação para os ministros do Supremo Tribunal Federal, fazem o trabalho técnico. Então, sim, nesse encontro do PT deve ser tirado um calendário de manifestações em defesa da democracia. Lembrando que hoje, em todo o Brasil, e essas manifestações já estavam convocadas contra o tarifaço, serão realizadas pela esquerda brasileira, organizadas principalmente pelo PT nas principais capitais, incluindo aqui na capital federal, hoje às 10 horas da manhã. As outras manifestações serão definidas durante o encontro do PT, que começa hoje aqui em Brasília. Eustáquio. Edilene, e para finalizar, a oposição vai tentar investir na cassação dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli? Exato, essa seria uma resposta política do parlamento, uma organização principalmente da base do presidente Lula, mas também contando com deputados de centro, para a articulação que tem sido feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro fora do país e que tem contribuído para decisões como, por exemplo, na avaliação da base do presidente Lula para o tarifaço e também para essa interferência de Donald Trump e agora uma tentativa até de parlamentares da União Europeia contra decisões do judiciário brasileiro. Agora a União Europeia, alguns deputados europeus, um grupo de 15 ou 16, assinaram uma carta pedindo que o parlamento também tome sanções como a Lei Magnitsky contra os ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles não entrem em países da Europa. Então, Eduardo Bolsonaro, segundo aliados do próprio presidente ou do ex-presidente que conversaram comigo, disseram que ele está fazendo essa articulação, que ele pode viajar até a Europa para pessoalmente aprofundar nessa articulação para que haja mais punições internacionais contra ministros do Supremo
Supremo. Isso é considerado uma afronta à democracia e à soberania nacional por muitos dos parlamentares aqui no Brasil, que devem investir na cassação dos mandatos, tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Carla Zambelli, que tem feito o mesmo discurso e que saiu do Brasil após ter sido condenada pelo STF. Eustáquio e Aline.